Tudo bem? Uma pessoa íntegra, ela precisa estar apta a entender toda essa parte aqui dos microtúbulos, dos corpos sutis, né? O terceiro olho ativado, né? Esse aqui é a carcaça, seus chakras, corpo emocional, corpo mental inferior, esse aqui oval aqui, lá em cima, tá vendo? Destrói com cachaça, com pensamento negativo. Aqui parece uma florzinha vermelha, é o corpo mental superior, né? É muito ativado pela intuição, né? Os que meditam aí, os médicos ajudando no caminho do bem, né? Os profissionais. Corpo búdico, informações de outras vidas, que tá no seu registro acástico. E o centelha divino, o átimo, nós estamos acionando todos esses corpos, todos esses corpos estão dentro de você. Como que você dentro de um estabelecimento religioso que não bota você para pensar, né? É igual que você botasse um filho seu num colégio só para ele ser um cara que trabalha com arma, essas coisas. O cara vive a vida inteira ali. Como é que esse menino vai crescer só escutando coisa de defesa, de ataque? Essas posturas a gente vai entender o nosso intuito aqui, porque se você não entende os seus chakras, o seu corpo, né? Por exemplo, aqui é muito importante o terceiro olho, né? Muito importante a hipófise, tá? A hipófise, né? Terceiro olho é parte endócrina, sistema nervoso, né? Auras, ao redor de você, o seu Wi-Fi ali ao redor de você. Hipotálamo, terceiro olho, pituitária, né? Então tem a intuição, tem o serviço, tem a imaginação, tem o foco, percepção, né? A percepção, o foco sobre as coisas boas, pra você entender as coisas boas, né? Conscienciologia. Então a gente isso aqui, você destrói seu corpo, ó. Com estresse, com frustração, com tensão, com tireoide, incerteza, desconfiança, impacto, coração, tristeza, pulmão, ansiedade, aqui toda a parte digestiva. Por aqui vai, gente. Por aqui vai. Isso aqui, ó, o eu superior seu. Então, nessa era, não é cada um que vai estudar. A cura vem de várias maneiras, não tem mais como pegar mentira. A sua célula resulta tudo e ela morre. Aqui é o telômero seu, ó. Você é muito estressado com muita coisa aqui, ele vai diminuindo, você envelhece. Agora, não é religião mais, é a sua frequência, é a sua vibração que vai mandar em você. Né? Você vibra alto, de 200 para cima, para ajudar nesse processo. Né? Eu vou botar aqui para conversar com vocês um pouquinho. Eu quero dar os parabéns à mulher, né? Mulher maravilhosa, brasileira, né? Que vai ganhar um bocado de prêmio aí, porque ela tá fazendo os paraplégicos andarem, né? E a era da vez agora é colocar essas pessoas aí para que façam o trabalho de linha de frente mesmo, porque a mulher veio para ajudar. Ela não veio para mostrar o corpo dela, né? Porque o culto ao corpo, o culto ao corpo é foda, porque você fica rodada ali naquele só eu, né? Só mostrando, tudo o tempo todo no espelho, o tempo todo no celular, é assim que a gente vê, o tempo todo, né? Então, a mulher fica fútil, ela fica alienada, né? A parte sexual, ela fica muito ali ligada à parte sexual e não é só sexo, né? O sexo é importante, beleza, mas tem que ser feito com amor, né? Só que as coisas distorceram agora. Então, vocês que são mamães aí, larga um pouco de corpo, vocês precisam cuidar do corpo, beleza, mas cuida do filho, né? Cuida da alimentação dele, né? Por quê? Porque se você coloca esse filho agora, tem muita criança aí que veio com a parte de invenção. Então aproveita isso agora e ajuda ele para que ele possa estudar no colégio bom. Não colégio de religião, não. Porque isso cai agora. Vocês estão vendo aí essa situação toda, isso, tudo aí, que eu não preciso nem falar. Né? Agora, você botar uma criança num colégio que não permite ele pensar e ser criativo, ou no colégio ligado a crença, para te distorcer e não entender nada que eu tô falando aqui há 7 anos, é sacanagem, tá? Porque eles vão interagir com outras crianças e vão entender, através de outras crianças, a verdade que vocês estão escondendo deles, tá? Esses caras aí que inventam essas coisas, ó, é isso aqui, tá? É manter essa sistema aí que tá aí, né? Que muitas cidades facilitam a entrada desses caras aí na cidade, no mundo todo, tá?
Então, integridade não tem a ver com necessidade, com o que a sociedade chama de íntegro, e sim com você estar integral, inteiro. E só é possível alcançar esse estado quando seus 7 corpos estiverem alinhados. Eu acabei de falar com você, corpos sutis. Estou cansada de falar com vocês. Por isso, é muito importante que se mantenha sempre em equilíbrio entre o emocional e o mental. Para entrar em contato com o mental superior e onde se encontra o seu projeto de vida. O mental superior, projeto de vida. Se você não tem esses corpos aqui alinhados, eu trato disso aqui, tá? Não tem como, gente. Como é que você vai acionar alguma coisa estando com vibração baixa, chora à toa, desesperado, tudo frequência baixa aqui para deixar vocês aqui na terceira dimensão ainda, né? E se você não tem um olho, terceiro olho aberto, que eles fazem muito para fechar vocês nas religiões aí, tá? E nesses sistemas aí de botar o cara em combate, de brigar, de matar, de botar ele, treinar ele para ser para matar o seu inimigo, ele também não vai acionar nada. Pelo contrário, vai acionar coisas ruins ali, né? Então, a proteção, ela deve ser organizada de maneira coerente, mas não para segurar a gente num sistema de terceira dimensão densa, né? Para que a gente possa sair dessa guerra que eles criam pra gente, né? Então, é preciso pensar em coisas boas. Então, o hormônio... O hormônio da hipófise. Hipófise é muito importante a gente entender. Hipófise. Hipófise aqui, né? Centro, mais ou menos nessa direção aqui. Centro da imaginação e senso de realidade, também chamada como glândula pituitária. A hipófise é uma massa de tecido arredondado com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Ela está localizada na parte central da base do crânio, na região denominada hipotálamo. E encontra-se fixada a ele por uma estrutura em forma de haste. É formada por 2 partes ou lobos, anterior e posterior, sendo completamente separados entre si, com origens e funções diferentes. A hipófise anterior é chamada de adenopófise. Ela secreta hormônio de grande importância para o conjunto das glândulas endócrinas. Presta atenção aqui, por favor. Atuando sobre o desenvolvimento e funcionamento normal do órgão. A hipófise posterior, neuropófise, apenas armazena os hormônios produzidos pela hipotálamo, tá? Os hormônios da hipotálamo regulam várias atividades corporais, regulando uma espécie de sinfonia biológica, apelidada de glândula mestre. Suas funções são extremamente importantes para as demais glândulas do corpo, né? Desculpa. Os hormônios da hipófise... Os hormônios da hipófise regulam várias atividades corporais, regem uma espécie de sinfonia biológica, apelidado de glândula mestre. As suas funções são extremamente importantes para as demais glândulas do corpo, exceto a pineal. Metafisicamente, a reação do indivíduo ao que acontece ao redor mobiliza os mecanismos corporais definindo as condições orgânicas, mediante com uma queda de temperatura, por exemplo. Se ficarmos prostrados, contraímos a musculatura, causando tremor. Por outro lado, se reagirmos ao frio sem nos deixar abater por ele, daremos condições ao corpo para produzir calor, amenizando a friagem do ambiente. Os pensamentos induzem o sentimento. Os pensamentos induzem os sentimentos. Nosso ponto de vista acerca de uma situação fará sentirmos algo a respeito daquilo que se passa ao redor, né? Esse estado interior estimula a liberação dos hormônios reguladores do organismo, predispondo-o a uma condição compatíveis com aquilo que estamos sentindo, né? Os sentimentos podem, né, ser desencadeados tanto por uma
questão real quanto imaginária. Desse modo, nossa mente tem a capacidade de criar estados corporais de acordo com a maneira que interagimos aquilo que nos acontece. Quando imaginamos uma situação de perigo, por exemplo, e ficamos pensando nos detalhes daquele suposto risco, passamos a nos sentir ameaçados, né? A amígdala, né? A amígdala que tem aqui na cabeça, né? A gente estudou isso muitas vezes aqui, ela fica na defesa também. Aquelas crianças que teve trauma também de falta de amor em casa, ela tá sempre na defesa, assim, né? Quando alguém ataca ela, né? Então, consequente, vou repetir, quando imaginamos uma situação de perigo, por exemplo, e ficamos pensando nos detalhes daquele suposto risco, passamos a nos sentir ameaçados. Consequentemente, os níveis de adrenalina no sangue aumentam, né? Provocando uma tensão muscular e inúmeros outros sintomas físicos que caracterizam um estado de alerta e em perigo que só existe em nossa imaginação. A imaginação é baseada nos elementos que foram aprendidos em alguns momentos da vida. Ela é associada por alguns fatores da realidade presente, mas seus elementos não consistem exatamente naquilo que está processando ao redor, né? Há uma forma de desviar nossa atenção para algo que vai além da situação momentânea. A falta de estímulo, né, externos figura entre os principais fatores que provocam a imaginação. Um bom relato disso é o ditador popular: quando o corpo para, a mente dispara. Não tem o que fazer induzir-nos a criar uma espécie de situação imaginária para compensar o marasmo das situações que nos rodeiam. Espera aí um pouquinho, tá muito quente, então é muito importante a gente entender isso de uma vez por todas. Entender isso de uma vez por todas. Se eu não uso minha capacidade mental, se as pessoas assistidas aqui eu peço para meditar, porque elimina remédio, né? Se você você consegue observar coisas ao redor, né? E sair da futilidade, né, gente? Porque para que adianta um corpinho bonitinho? Se lá com 50 anos você vai estar com outro tipo de corpo, então a gente vai passar a cultuar o corpo de uma outra maneira, né? Eu prefiro cultuar uma pessoa estudiosa, né? Que ela cuide do corpo dela também, mas que ela se apresenta menos na internet, mostrando o seu corpo, né? O corpo Gente, aquela pessoa que usa roupas insinuantes, ela vai atrair o que para ela, gente? Presta atenção. Vejo um monte de crianças aí com 14 anos grávidas. Presta atenção. Tá tudo ali escrito em vocês. Mas aí o culto, a baixadinha, ó, faz aqui aquele movimentozinho, né? Pra criança desde cedo rebolar, pra ativar esses chakras aqui, né? Ela novinha, ela já tá grávida aí, não sabe por quê. Batidão. Ó, o batidão o que dá? Gravidez, né? Os caras tudo doidão aí, né? Usando aí os coisas aí, ó, né? Pra alterar seu estado, pra poder atrapalhar a evolução da nossa espécie, né? Da nossa terra, né? Passamos longo tempo prostrados, imaginando uma série de eventos que se passam com um filme em nossa mente. Nesse caso, a imaginação puramente passiva funciona como uma espécie de distração mental. Imersos no mundo da imaginação, atuamos pouco no ambiente à nossa volta. Acabei de falar, o tempo passa e a realidade não muda. É o que estamos vivendo. Tampouco fazemos algo para alterá-la. E a gente vai ter que fazer, tá? Eu vou terminar essa parte da hipófise, ler para vocês, que é muito longa, mas eu vou postar aí para vocês lerem, tá? Muito importante essa aula, chama todo mundo para me seguir, né? Porque eu falo sobre a consciência. E se me derem chance, eu crio uma secretaria de consciência em Brasília, porque precisa, em todas as cidades do Brasil, ter consciência. O mínimo a gente esqueceu. E tem que vir alguém falando sobre consciência. Sobre amar todos os gêneros, mineral, vegetal, animal, hominal, que somos nós, com abordagem diferente, né? Sem manipulação.